Muita gente tem me perguntado qual a diferença e quando usar I am, I've been, o I was, I had been, porque a galera confunde muito essas formas do verbo to be, principalmente no presente perfeito, passado perfeito. Então nesse vídeo eu vou te dar uma luz para você aprender a usar esses tempos verbais com mais facilidade. É mais simples do que você imagina. Então vamos lá, let's get started. Então vamos fazer um negócio bem prático, bem simples para você entender e conseguir usar isso na prática. Então olha só, como que você diria eu estou aqui agora? Uma frase bem simples. Você vai dizer I am here now. Então quando você fala I am, significa eu sou ou eu estou. No caso aqui, eu estou aqui agora. Agora presta atenção nesse próximo exemplo. Vamos supor que eu quero falar para você assim, eu estou aqui há meia hora. Você percebe que em português a gente fala o mesmo verbo eu estou. Só que em inglês você vai dizer I have been here for half an hour. I've been here for half an hour. Aí você deve estar pensando, mas por que mudou se a tradução é a mesma? É que em inglês, na cabeça deles, essas duas situações representam tempos verbais diferentes. Essa é a confusão que a galera faz na hora da tradução. Então você não pode se basear simplesmente na tradução. Se você está falando eu estou e você está se referindo a esse momento, você vai usar I am. Agora, se você for falar que você está há um determinado tempo, a coisa muda. Você obrigatoriamente tem que trocar o I am por I've been, que é o I have been. Geralmente na fala eles acabam contraindo o I have, você vai ouvir muito I've been. Mas é isso, só porque você disse o quanto tempo você está aqui, você tem que mudar o I am para I have been. Precisava dessa complicação? Mas enfim, é assim que funciona a língua inglesa. Calma que eu vou dar muitos outros exemplos para você realmente entender e conseguir usar isso na prática. Agora tem também o eu estava. O eu estava, quando você está falando no passado, vai ter uma situação semelhante. Então, por exemplo, se eu fosse falar para você, eu estava aqui ontem. Então, eu vou dizer em inglês, I was here yesterday. I was here yesterday. Então, quando você fala I was, você está falando que você estava num determinado ponto no passado. No caso, foi ontem. E pronto. Agora, adivinha. Se eu fosse falar que eu estava aqui ou eu estive aqui, em português as traduções podem variar um pouquinho, mas a ideia é essa. Para eu dizer que eu estava aqui ou eu estive aqui por algum tempo, adivinha só. Você não pode usar I was. Você vai ter que trocar o I was por I had been. Percebeu? Então você tem o I am, faz par com o I have been. I was faz um par com I had been. A diferença é que você vai usar I am e I was para situações pontuais. Você vai usar I have been e I had been para dizer por quanto tempo você está fazendo ou esteve fazendo aquilo. Então, se eu fosse dizer para você, eu estive aqui por meia hora quando você me ligou. Então, eu estou falando de uma situação no passado. Vamos supor que foi ontem. Então, ontem eu fiquei aqui, eu estive aqui por meia hora, estava aqui esperando, e aí você me ligou. Então, para eu me referir a essa situação que eu estive por algum tempo aqui, eu tenho que usar I had been. Então, eu falo I had been here for half an hour when you called me. Geralmente eles vão usar o had been para dizer que você estava fazendo alguma coisa por algum tempo quando uma outra situação aconteceu. Então você me ligou, é uma coisa que já está no passado. O que eu estava fazendo antes disso, antes de você me ligar? Eu estava aqui esperando, fazendo nada. Então para você dizer esse eu estava aqui vai ser I had been, porque a gente está se referindo a uma situação que aconteceu antes de uma outra no passado e ela aconteceu por algum tempo. Pode parecer meio complicado no começo, mas vendo os exemplos você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil. E falando em exemplos, deixa eu dar mais alguns. Então vamos ver se você entendeu. Como é que você falaria? Eu sou professor. Vai ser I am a teacher. Agora, como que eu falaria? Eu sou professor há muitos anos. Aí vai ser I have been a teacher for many years. Eu sei que na sua cabeça você deve estar pensando, mas por que eu não posso falar I am a teacher for many years? Faz todo sentido. Cara, faz porque você está traduzindo. Na cabeça de um falante nativo de inglês não faz, não é assim que eles vão falar. Então faz igual eles fazem, que aí você vai estar falando inglês certinho. E se eu falasse assim, eu fui professor numa escola de inglês por muitos anos quando eu decidi trabalhar online. Aí vai ser
I had been a teacher in an English school for many years when I decided to work online. Então é muito importante que você entenda as referências do tempo verbal e não se baseie muito na tradução, porque conforme a frase em português a gente vai usar às vezes até um verbo diferente para aquela situação. Você percebeu que em todos esses exemplos até agora, eu falei eu sou ou eu estou. Simplesmente isso, eu estou em algum lugar ou eu sou alguma coisa. Agora o mesmo padrão serve para você falar sobre atividades. Então você pode acrescentar um outro verbo aí para falar de ações. Então você pode falar eu estou estudando. Eu coloquei aí o verbo estudar. No caso, estudando é a forma ing desse verbo. Mas o funcionamento é o mesmo. O padrão é o mesmo, não importa se tem um verbo depois ou não. Agora, se eu quero falar, eu estou estudando inglês desde o ano passado. Então, só por causa desse final, desde o ano passado, eu vou ter que mudar o verbo. Para eles é um outro tempo verbal. Então, eu tenho que dizer I have been studying English since last year. Agora, e se eu quisesse falar assim, eu estive estudando, ou eu estava estudando inglês por 2 horas, quando você veio? Então eu quero dizer que, quando você veio aqui, quando você chegou, antes disso, eu fiquei estudando inglês por 2 horas. Então eu vou dizer, I had been studying English for 2 hours when you came. Como é que você diria assim? Eu estou sempre adiando fazer as coisas. Vai ser I'm always putting off doing things. Agora, e se eu fosse falar, eu estou adiando fazer isso há muito tempo? Já sabe o que você tem que fazer, né? I've been putting off doing that for too long. Agora, e se eu falasse, eu estava adiando fazer isso? Aí eu digo, I was putting off doing that. E se eu falasse, eu estava adiando fazer isso há muito tempo, quando eu finalmente tomei uma atitude? Então vai ser, I had been putting off doing that for too long when I finally took action. Agora, me diz aí, como é que você falaria assim? Ela está se sentindo tonta, né? Ela está sentindo tonturas. Então você diria, she is feeling dizzy. She is feeling dizzy. Agora, se eu fosse falar, ela está sentindo tonturas desde manhã, aí eu tenho que falar, she has been feeling dizzy since morning. She has been feeling dizzy since morning. Agora um detalhe importante, geralmente você vai escutar as pessoas contraindo she is e she has. Por coincidência, a contração de she is é igual a de she has. Então você vai escutar she's feeling, como ela está sentindo, e she's been feeling. Então, quando você ouvir she's been, automaticamente você sabe que nesse caso é o has been. Quando você ouvir só she's feeling, você já sabe que é she is feeling. Mas é a mesma contração, você pronuncia do mesmo jeito. Você só vai saber a diferença pelo restante da frase. Agora, se eu quisesse falar, ela estava sentindo tonturas. Então vai ser she was feeling dizzy. E essa? Ela estava sentindo tonturas há alguns dias quando eu a levei no médico. Aí vai ser she had been feeling dizzy for a few days when I took her to the doctor. She had been feeling dizzy for a few days when I took her to the doctor. Está chovendo desde ontem. It's been raining since yesterday. Aqui também, it's pode ser it is ou it has. Vai ser it has quando tiver o been na sequência, né? Você já sabe que é has been. Estava chovendo ontem. It was raining yesterday. Estava chovendo há horas quando finalmente parou. It had been raining for hours when it finally stopped. Outro detalhe é que você não deve ficar preso na tradução. Essa frase eu poderia traduzir como estava chovendo por horas, esteve chovendo por horas, ficou chovendo por horas, choveu por horas quando finalmente parou. Então, o importante é você entender qual é a referência do tempo verbal em inglês. Aí você treina as frases, depois a tradução você vai adaptar conforme a situação, conforme a frase. Você está conseguindo entender essa ideia? Ó, você vai entender muito mais se você se inscrever nesse canal e ativar o sininho, porque assim você não vai perder nenhuma aula, não é? E já aproveita que você está descendo aí para se inscrever, já deixa um like também. Ó, vou dar mais um exemplo, depois a gente vai falar daquela situação que eu mencionei, que você não usa nem I am, nem I have been, mas que em português a gente fala eu estou. Então vamos lá, teste final para você. Eles estão viajando pela Europa. They are traveling around Europe. Eles estão viajando pela Europa há várias semanas.
They have been traveling around Europe for several weeks. Eles estavam viajando pela Europa há várias semanas quando eu os encontrei. Então vai ser They had been traveling around Europe for several weeks when I met them. Agora, pensa numa situação aí do seu dia a dia e coloca um exemplo aqui nos comentários. Vou tentar responder o maior número de comentários possíveis que vocês deixarem aí com o exemplo. E se você quiser saber outras formas de usar o Present Perfect, eu vou deixar um vídeo aqui para você dar uma olhada.